Você sabia que, segundo pesquisas recentes, mais de 60% dos idosos sentem desejo sexual, mas apenas 12% falam sobre isso com o médico ou com a família? O resto silencia, esconde, finge que não sente, mas sente, e sofre calado. Quantas vezes você já ouviu que prazer na velhice é feio, que é coisa de gente sem Deus, que depois de certa idade o corpo não serve mais para isso? Essas ideias antigas, carregadas de medo e julgamento, ainda rondam a cabeça de milhões de homens e mulheres com mais de 60 anos. Gente que vive com fé, com amor, com história, mas que sente vergonha do próprio corpo. E pior, vergonha de sentir. Mas aqui, neste vídeo, a verdade vai sair do escuro. Você vai descobrir 7 benefícios surpreendentes e comprovados da masturbação na terceira idade e entender por que ela pode ser, sim, um gesto de saúde, de dignidade e de conexão com a vida. Vamos falar com respeito, com ciência e com o coração aberto, sem vulgaridade, sem vergonha, com amor e verdade. E se esse assunto é novo para você ou parece desconfortável, fique comigo até o fim. Talvez você se surpreenda com o quanto isso pode mudar sua saúde, seu sono, sua mente e até sua fé em si mesmo. Curta, comente, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal. Tem muita gente precisando ouvir o que nunca teve coragem de perguntar. Número 1. Melhora do sono. Quantas noites você já passou virando de um lado para o outro, sem conseguir dormir? O relógio anda devagar, os pensamentos aceleram, o corpo parece inquieto e o sono simplesmente não vem. Para quem está na terceira idade, isso é mais comum do que se imagina. Alterações hormonais, preocupações, dores no corpo e até a solidão podem transformar o descanso em uma luta diária. Mas o que quase ninguém te conta é que existe um aliado natural e poderoso para ajudar o corpo a relaxar profundamente: o prazer. Durante o orgasmo, mesmo que sozinho, o cérebro libera uma verdadeira cascata de substâncias que induzem ao relaxamento. Entre elas, a oxitocina, conhecida como o hormônio do afeto, e a prolactina, que atua diretamente na sensação de bem-estar e na indução ao sono. Além disso, há uma redução natural do nível de cortisol, o hormônio do estresse, que costuma estar elevado em quem vive ansioso, tenso ou preocupado. Ou seja, um corpo que se permite sentir prazer, se permite também descansar. A masturbação, nesses casos, funciona como uma ponte entre o estado de alerta e o repouso profundo. E diferente dos remédios para dormir, que muitas vezes causam dependência ou efeitos colaterais, esse caminho é natural, seguro e gratuito. Muitos idosos, porém, resistem, sentem culpa, acham que estão fazendo algo errado e, por isso, continuam acordando 3, 4 vezes por noite, sem imaginar que o próprio corpo tem ferramentas para ajudá-los a adormecer com leveza. É claro que o sono depende de vários fatores: alimentação, ambiente, saúde emocional, mas o prazer íntimo pode ser uma peça esquecida desse quebra-cabeça. Uma forma de dizer ao cérebro: agora você pode descansar, está tudo bem. E mais, esse tipo de relaxamento não é apenas físico. Quando um idoso volta a se permitir sentir prazer, ele também se permite viver. E quem vive com mais prazer, dorme com mais paz. Você merece noites de sono tranquilas. Você merece acordar com menos peso no corpo e na alma. E às vezes, tudo começa com um gesto de carinho por você mesmo. Número 2. Coração mais forte. Quando falamos de saúde do coração na terceira idade, o que vem à mente geralmente são remédios para pressão, caminhadas leves ou evitar alimentos gordurosos. Poucos imaginam que o prazer íntimo, inclusive o vivido a sós, pode ser um aliado poderoso na prevenção de doenças cardiovasculares. Mas a ciência é clara: momentos de prazer profundo não são apenas emocionais. São fisiológicos e o impacto positivo no sistema circulatório é real. Durante o ato da masturbação,
o corpo entra em um estado semelhante ao de um exercício físico leve. A respiração se intensifica, a frequência cardíaca aumenta de forma saudável e há uma melhora temporária na circulação sanguínea. Esse movimento ajuda a manter as artérias mais flexíveis e a estimular o fluxo de sangue por todo o organismo, inclusive para regiões que, com a idade, começam a receber menos oxigênio e nutrientes. Além disso, há uma redução natural da pressão arterial logo após o orgasmo. Essa queda, ainda que discreta, é um sinal de que o corpo está entrando em um estado de equilíbrio, o que pode ser especialmente importante para quem sofre de hipertensão leve ou moderada. É como se o coração dissesse: agora posso bater com mais tranquilidade. Mas o impacto vai além do físico. A masturbação, quando vivida sem culpa, reduz o estresse e promove uma sensação de paz interior. Isso diminui a produção de adrenalina e outros hormônios que, em excesso, sobrecarregam o sistema cardiovascular. Um corpo menos tenso é um coração mais protegido. E há outro ponto importante. Muitos idosos, após perderem seus parceiros, sentem que sua vida sexual chegou ao fim. Com isso, entram em um estado de tristeza silenciosa, que enfraquece não só a mente, mas também o corpo. Quando redescobrem a possibilidade de sentir prazer de forma segura e respeitosa, muitos relatam não apenas melhora no humor, mas também mais energia para viver o dia a dia. O coração é mais do que um músculo. Ele é o centro simbólico da vida emocional. E cuidar dele não significa apenas tomar comprimidos ou medir a pressão. Significa também permitir-se sentir amor, afeto, prazer e conexão com o próprio corpo. Se o seu coração pudesse falar agora, talvez ele dissesse: obrigado por lembrar que eu também preciso de alegria. Número 3. Cérebro mais jovem. Uma das maiores angústias de quem envelhece não é a dor nas costas, nem o cansaço nas pernas. É o medo de perder a lucidez, de esquecer o nome dos filhos, de confundir os caminhos, de deixar de ser quem sempre foi. A perda da memória, do raciocínio e da identidade assusta, e com razão. O Alzheimer e outras formas de demência estão entre os maiores fantasmas da velhice. Mas o que poucos sabem é que o prazer íntimo pode ser um aliado silencioso e poderoso na proteção do cérebro. Durante o orgasmo, o cérebro libera uma série de substâncias que estimulam áreas diretamente ligadas à memória, à concentração e à sensação de prazer pela vida. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor que atua como uma espécie de fertilizante cerebral. Ela melhora a comunicação entre os neurônios, reforça circuitos de aprendizagem e ajuda na formação de novas conexões mentais. Além disso, a oxitocina, conhecida como o hormônio do afeto, não apenas relaxa, mas também protege o cérebro contra os efeitos tóxicos do estresse crônico. Já as endorfinas, liberadas durante o prazer, são como um calmante natural que não entorpece, mas desperta. Elas reduzem a dor, aumentam a disposição e fortalecem o equilíbrio emocional, o que é essencial para a saúde mental na terceira idade. Estudos mostram que pessoas sexualmente ativas, mesmo na velhice e mesmo que a atividade seja solitária, apresentam melhor desempenho em testes de memória, linguagem e orientação espacial. Isso não significa que a masturbação seja uma cura milagrosa contra doenças cognitivas, mas sim que ela contribui para manter o cérebro ativo, irrigado e emocionalmente engajado com a vida. E há mais um aspecto poderoso aqui. Quando um idoso se permite sentir prazer, ele reafirma para si mesmo que ainda está vivo, que ainda sente, que ainda pode. E essa afirmação interior tem um efeito direto sobre a autoestima, a força de vontade e até a capacidade de aprender coisas novas. Manter o cérebro jovem não depende apenas de palavras cruzadas ou leitura de jornal. Também depende de como você cuida das suas emoções, dos seus desejos e do seu corpo. Um cérebro feliz é um cérebro mais lúcido. Se há algo que o tempo nunca deve apagar, é a sua capacidade de sentir alegria, curiosidade e prazer. Porque onde há prazer, há vida pulsando. E onde há vida pulsando, o cérebro floresce.
Número 4. Menos dor, mais bem-estar. Imagine acordar todos os dias com dores nas costas, nos joelhos, nas articulações, caminhar com dificuldade, precisar de ajuda para atividades simples e ainda assim ouvir que é assim mesmo, que é a idade. Para milhões de idosos, essa é a realidade diária. Mas o que muitos não sabem, ou não têm coragem de falar, é que o prazer íntimo pode ser uma ferramenta natural e potente para aliviar essas dores. O corpo humano possui um sistema interno de alívio da dor que é ativado, entre outros momentos, durante o prazer sexual. Quando alguém se masturba e atinge o orgasmo, o cérebro libera endorfinas, substâncias que funcionam como uma morfina natural, reduzindo a percepção de dor e promovendo uma sensação profunda de bem-estar. E o mais importante, sem efeitos colaterais, sem vício, sem contraindicações. Essas substâncias atuam diretamente nas áreas do cérebro responsáveis pela dor crônica, como nas regiões relacionadas à fibromialgia, artrite, artrose e dores musculares. É como se, por alguns minutos, o corpo entrasse em um estado de trégua. E com o tempo, essa prática pode ajudar a reduzir não só a intensidade da dor, mas também a forma como a pessoa se relaciona com ela. Mas o efeito não é apenas físico. Muitas vezes, a dor piora quando o sofrimento emocional está alto. Solidão, tristeza, ansiedade e baixa autoestima podem transformar dores leves em sofrimentos insuportáveis. A masturbação, nesse contexto, não é um simples ato fisiológico. Ela se torna um gesto de autocuidado, uma forma de reencontro com o próprio corpo, uma maneira de dizer, eu ainda sou dono de mim. E não se trata de recomendar que alguém troque seus tratamentos médicos por isso. Longe disso, mas sim de mostrar que o corpo tem recursos naturais que, quando ativados com consciência e carinho, ajudam a aliviar o peso da dor e devolvem ao idoso uma parte da sua autonomia. Muitas senhoras e senhores, depois de anos de repressão, redescobrem o toque com estranheza, com medo, mas também com esperança. E quando se permitem sentir, percebem que a dor não precisa mais ser a dona da casa, que é possível viver com menos sofrimento e mais suavidade. Porque às vezes, o alívio que você procura fora está dentro, no corpo, no toque, no gesto simples e humano de cuidar de si mesmo com ternura. Número 5. Quando foi a última vez que você se olhou com carinho? Não o olhar do espelho apressado, que repara nas rugas ou na queda do cabelo, mas o olhar profundo, que reconhece a própria história, o corpo vivido, a alma que resistiu a tantas perdas e ainda está aqui. Muitas pessoas, ao envelhecerem, vão perdendo essa conexão com o corpo. Passam a tratá-lo como algo que já não serve mais, como se fosse apenas uma máquina enferrujada. E com isso, a autoestima vai se apagando em silêncio. Mas o toque, mesmo que seja o toque de si para si, pode reacender essa ligação esquecida. A masturbação, quando feita com consciência, cuidado e ausência de culpa, é uma forma poderosa de reencontro. Não é apenas um ato sexual, é um gesto de reconhecimento, de escuta do corpo, de aceitação das próprias formas, ritmos e desejos. Autoconhecimento na velhice não significa apenas lembrar das histórias que viveu, mas também permitir-se descobrir o que ainda pode ser vivido. Significa perguntar-se: o que ainda me dá prazer? O que ainda desperta meu corpo? O que eu gosto de sentir? E essas perguntas não precisam de respostas grandiosas. Às vezes, basta um momento de silêncio, um toque respeitoso, um tempo reservado só para si. Ao redescobrir o próprio corpo, muitos idosos relatam algo surpreendente. Começam a se sentir mais vivos, mais confiantes, mais gentis consigo mesmos. A autoestima, que estava apagada, começa a florescer novamente. Eles passam a se cuidar mais, a se vestir com mais atenção, a buscar mais qualidade de vida.
Tudo isso porque, ao reconectar-se com o corpo, também se reconectam com o valor que têm. E aqui é importante lembrar: autoestima não é vaidade, é dignidade. É a certeza íntima de que você merece respeito, dos outros, mas também de si mesmo. É saber que, mesmo com as marcas do tempo, o seu corpo ainda é templo, ainda é fonte de prazer, de sabedoria e de presença. Ninguém é velho demais para sentir orgulho de si. Ninguém é velho demais para aprender a se amar de novo. E às vezes, tudo começa com o toque mais simples. Aquele que diz: você importa. Você ainda é você. Você ainda está aqui. Número 6. Proteção contra depressão e solidão. A solidão é uma das dores mais silenciosas da velhice. Ela não faz barulho, mas corrói por dentro. Para muitos idosos, a perda do cônjuge, o afastamento dos filhos, a falta de convívio social e a rotina repetitiva criam um vazio difícil de preencher. É um tipo de tristeza que não grita, mas pesa. E é justamente nesse espaço de silêncio que a depressão costuma se instalar. O que poucos entendem é que o prazer, inclusive o prazer íntimo, pode ser uma ferramenta emocional poderosa para romper esse ciclo. Não estamos falando de distração superficial, mas de um gesto profundo, de afeto consigo mesmo. A masturbação, vivida com liberdade, cuidado e respeito, pode ser uma forma de dizer ao próprio corpo e à própria alma: eu ainda estou aqui, eu ainda sinto, eu ainda pertenço. Quando o prazer se torna possível mesmo sem o outro, nasce uma autonomia emocional que protege contra o desamparo. A pessoa deixa de depender exclusivamente de relações externas para se sentir viva e digna de afeto. Isso não quer dizer que o toque de alguém não seja valioso, mas sim que o toque próprio também tem poder de cura. A ciência comprova que o prazer sexual ativa áreas do cérebro ligadas à motivação, à sensação de pertencimento e à autoestima. Ele eleva os níveis de serotonina, o chamado hormônio da felicidade, e reduz os sintomas da ansiedade e da tristeza. É como se o próprio corpo enviasse uma mensagem de esperança à mente, dizendo: você não está sozinho, eu estou com você. E aqui vale um testemunho real. Dona Sebastiana, de 76 anos, viúva há quase 2 décadas, contou certa vez ao médico de confiança que se sentia mais viva nos dias em que se permitia sentir prazer. Disse que nesses dias sentia menos vontade de chorar, menos medo de morrer e mais desejo de arrumar a casa, de colocar uma música, de escrever no caderno. O prazer para ela não era apenas físico, era uma âncora emocional. A solidão pode até fazer parte da vida em algumas fases, mas não precisa ser uma prisão. Quando aprendemos a cuidar de nós mesmos com delicadeza, a intimidade deixa de ser um tabu e passa a ser uma fonte de resistência emocional. Você não precisa esperar por ninguém para se sentir amado. Às vezes, o abraço que falta está nas próprias mãos. O carinho que cura começa de dentro para fora. E o prazer, longe de ser pecado, pode ser um sinal de reconciliação com a própria vida. Número 7. Mitos perigosos. O que a ciência já provou e ainda assusta muita gente. Durante décadas, muitos de nós ouvimos frases como: se tocar faz mal, isso é coisa do diabo, quem se masturba fica doente, ou ainda, isso não é coisa de gente de idade. Essas ideias, repetidas de geração em geração, criaram um ambiente de culpa, medo e vergonha em torno de um comportamento natural, saudável e humano. E mesmo hoje, com tantos avanços da ciência e da medicina, ainda há quem carregue esses mitos como se fossem verdades absolutas. Mas é hora de esclarecer, com carinho e com firmeza. A masturbação não causa cegueira, não provoca infertilidade, não enfraquece o corpo, não traz problemas mentais e não rouba a energia vital. Todos esses mitos já foram desmentidos por pesquisas sérias e por profissionais de saúde do mundo inteiro. O que realmente faz mal é o medo, é a culpa, é o silêncio imposto por crenças sem fundamento.
É importante entender que o corpo humano foi criado com sabedoria. O prazer não é um erro de fabricação. Ele tem função, tem propósito, tem importância. Durante a masturbação, o corpo se comunica com ele mesmo. A liberação de hormônios, alívio de tensões, melhora da circulação, fortalecimento do sistema imunológico e até uma reorganização das emoções. Não há nada sujo ou desnecessário nesse processo. Pelo contrário, é uma parte legítima do cuidado com a própria saúde. Outro mito comum entre os idosos é o de que, ao chegar a certa idade, a sexualidade deve ser desligada. Como se o desejo fosse uma fase que acaba. Mas o desejo não tem prazo de validade. Ele pode mudar de forma, de intensidade, de expressão, mas continua sendo uma linguagem do corpo e da alma. E quando ignoramos isso, adoecemos. Quando reprimimos o que é natural, perdemos um pedaço da vitalidade que nos mantém vivos. E há ainda quem pense que falar sobre isso é falta de respeito, especialmente entre pessoas religiosas ou de fé profunda. Mas respeitar o corpo que Deus criou também é um ato de fé. Cuidar da saúde íntima é, sim, um gesto de espiritualidade madura. É reconhecer que o corpo é templo e, como tal, merece ser amado, compreendido e acolhido. Muitos idosos vivem hoje carregando pesos que não são seus, medos que foram colocados neles desde a infância. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para libertar-se dessas correntes. Nunca é tarde para olhar para si com outros olhos. Nunca é tarde para recomeçar. A ciência está do seu lado. A verdade está do seu lado. E, acima de tudo, o amor por si mesmo deve sempre estar do seu lado. Porque viver com dignidade também é saber que o que você sente não é motivo de vergonha. É motivo de cuidado. Você chegou até aqui. Ouviu, refletiu, talvez se emocionou, talvez sentiu desconforto, talvez até se lembrou de coisas que estavam adormecidas dentro de você. Mas, acima de tudo, você se permitiu escutar algo que, por muito tempo, foi calado. E isso já é um passo enorme na direção da liberdade. Que este vídeo tenha sido mais do que informação, que tenha sido acolhimento, que tenha sido uma semente de coragem plantada dentro de você. Se tocou seu coração, curta, comente, compartilhe com quem precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal, porque aqui a gente fala de saúde com amor e de amor com verdade. Você merece viver com dignidade, autonomia e alegria. Até o próximo vídeo.